Esta análise áudio é gerada por inteligência artificial e baseada nos textos da Lomba Consultoria sobre um acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11 de setembro de 2025. Bem-vindos! Hoje temos connosco mais uma análise focada da Lomba Consultoria. E o tema é, de facto, muito interessante. Olá, sim, vamos falar sobre um caso de contratação pública que deu o que falar. Exato. Um contrato que foi assinado violando a tal cláusula standstill, mas que, curiosamente, acabou por não ser anulado. Pois é uma situação que levanta questões importantes. E é isso que vamos explorar, com base num acórdão do Supremo Tribunal Administrativo. A ideia é tirar daqui, talvez, 3 lições essenciais para as entidades públicas, certo? Precisamente. Mas antes de irmos às lições, se calhar só para contextualizar rapidamente. A cláusula standstill. Sim, por favor. Ajuda sempre. Bem, está no Código dos Contratos Públicos, artigo 104, basicamente uma pausa obrigatória, um compasso de espera. Uma pausa. Sim, normalmente de 10 dias úteis entre o momento em que se notifica a decisão de quem ganhou o concurso, a adjudicação e a assinatura do contrato, propriamente dita. Ah, ok. E por que essa pausa? É fundamental. Serve para dar tempo aos outros concorrentes, aqueles que não ganharam, para reagirem se acharem que foram prejudicados. Principalmente nos contratos maiores, os que estão sujeitos às diretivas europeias. É uma garantia, percebe? Entendido. Uma garantia de defesa. Ok. Então vamos lá desembrulhar isto. A primeira lição que a análise destaca tem a ver com a seriedade disto, não é? Não é uma formalidade qualquer. De todo. A análise sublinha esse mesmo. A cláusula standstill é obrigatória. Ponto. E não cumprir. Não cumprir, ou seja, assinar o contrato antes do fim desse prazo, é um vício. E um vício que, em princípio, contamina a validade do contrato. O código é bastante claro, lá no artigo 283-A, número 1, a linha B, diz mesmo que o contrato pode ser inválido por causa disto. É, como dizia, a espinha dorsal da proteção dos concorrentes antes de tudo estar fechado. Certo. Mas então voltamos ao início. Neste caso específico que estamos a analisar, o contrato sobreviveu. Como é que isso acontece? Se a regra é tão clara e a violação é um vício. Pois, e aí entra a segunda lição, que é talvez a mais complexa. Envolve o primado do interesse público e a proporcionalidade. O interesse público. Exatamente. O que é fascinante aqui, e o acórdão do STA ilustra-o bem, é como o interesse público concreto, aquele que está ligado à execução do contrato, pode, em certas situações, prevalecer sobre a consequência normal, que seria a anulação. E neste caso, qual era o interesse público? Era o fornecimento de refeições escolares, algo claramente essencial para a comunidade. Pois claro, mas isso não cria um risco? O risco de se usar sempre o interesse público para, digamos, salvar contratos que têm ilegalidades? Onde é que se traça a linha? É uma excelente questão e o Código tenta responder a isso. No número 4 do mesmo artigo 283-A, não é um cheque em branco. Ok. Os tribunais, seja o Tribunal Central Administrativo ou o Supremo, podem afastar a anulação, sim, mas só se concluírem que anular seria desproporcionado ou contrário ao interesse público. E o que é que eles consideram para decidir isso? Vários fatores. A natureza do contrato, por exemplo, se é um contrato de execução continuada, como este das refeições, e se já está a ser executado há algum tempo, e também, muito importante, o impacto económico. O impacto económico, tipo os custos? Sim, os custos de parar tudo, os prejuízos para o serviço público, os custos de ter de lançar um novo concurso, tudo isso entra na equação. Tem de haver uma justificação muito forte, muito concreta, ligada a prejuízos reais para o interesse público, se o contrato fosse mesmo anulado. Perceba, portanto, a regra é violada, o que é grave, mas, ponderando tudo, o interesse público em manter o serviço pode ser tão grande que justifica não anular o contrato. Ok, aqui é que fica mesmo interessante. Sim. Se o contrato não é anulado, apesar da ilegalidade, a entidade pública que fez a asneira, que violou o standstill, safa-se. Fica tudo bem. Qual é a terceira lição? Não se safa, de maneira nenhuma. E essa é a terceira lição, e talvez a mais pragmática. Ok. Escapar à anulação não significa escapar à responsabilidade. O facto do contrato continuar vivo, por razões de interesse público, não apaga a ilegalidade que foi cometida. Ah, então... Isto levanta logo a questão da compensação. A entidade adjudicante, o município neste caso,
continua a ter de indemnizar o concorrente que foi ilegalmente prejudicado. Prejudicado por quê? Porque não teve a oportunidade de... Exatamente, porque lhe foi retirada a oportunidade de contestar a adjudicação antes de o contrato ser assinado. Perdeu a hipótese de, eventualmente, ganhar ele o contrato. Tem de ser compensado por essa perda de oportunidade. Ou seja, o contrato salva-se, as refeições continuam a ser servidas, mas a carteira da entidade pública vai sentir o erro na mesma. Precisamente. A manutenção do contrato acontece, podemos dizer, em nome do interesse coletivo. Mas esse mesmo interesse público também exige que se repare o dano causado a quem foi injustamente afastado pela falha da administração. A sanção pecuniária, sob a forma de indenização ao concorrente que ficou para trás, é, como diz o título da análise da Lomba Consultoria, inevitável. Não há almoços grátis quando se ignora o standstill. Ok, acho que percebi o essencial. Então, resumindo isto tudo, violar o standstill é grave, pode mesmo levar à anulação do contrato. Certo. Mas nem sempre leva. O interesse público, especialmente em serviços essenciais, pode pesar mais e salvar o contrato. Exato, através de uma ponderação judicial. Só que essa salvação tem um custo. A entidade pública que errou vai ter sempre de pagar uma indemnização ao concorrente que prejudicou. É uma excelente síntese, é mesmo isso. E isto deixa-nos a pensar, não é? Sem dúvida. Deixa-nos a refletir sobre este equilíbrio por vezes difícil na administração pública. Como é que se consegue, por um lado, cumprir rigorosamente as regras do jogo, as regras processuais, que garantem justiça e transparência, e, por outro lado, assegurar de forma pragmática que os serviços essenciais para as pessoas não param, que o interesse público concreto é salvaguardado? É uma dança delicada. É uma arte, diria eu. Ponderar estes dois pratos da balança, a legalidade estrita e o interesse público na prática, é um desafio constante e crucial na gestão pública do dia-a-dia. Compras sustentáveis.